Então, gente, o Vasco meteu 5-0 no Flamengo no Brasileirão Sub-20 com 2 gols do GB, que já andou jogando no profissional, né? O goleiro do Flamengo foi expulso logo no comecinho do jogo. O Vasco aproveitou legal. Ainda está na terceira rodada do campeonato. O Vasco está em 8º na classificação. O Flamengo, depois dessa goleada aí, ficou na lanterna, mas tem uma partida a menos. O Flamengo só fez 2 jogos até agora e o Vasco 3. No Brasileirão dos Adultos, o Vasco estreia amanhã. O jogo é contra o Santos. Santos que não vai ter Neymar. Jogo às 6h30 da noite, ao vivo, no Premier. O time que deve ir a campo é o seguinte. Tá aqui, ó. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Piton. Ali no meio, Paulinho, Hugo Moura, Felipe Coutinho, Garré, Verrete e Nuno Moreira. É o Vasco contra o Santos. Nesse clima de estreia no Brasileirão, criançada vascaína também reagiu a belos lances do time na história do campeonato. Caraca, que golaço! É o quê? Cristiano Ronaldo? Bola, ataque pro Benítez, recebeu um contra de bicicleta, que golaço! Que isso? Não sei nem explicar de tão bonito que foi. Terminou no peito e deu de bicicleta. Já dei uma. Um garoto na minha escola chutou no alto, aí eu sem querer dei uma bicicleta, porque conheci como rei da bicicleta na minha escola. Você já fez gol de bicicleta? Sim! Como é que é? Pula, depois cai. Domina o artilheiro na grande área, Edmundo busca espaço, tenta o drible, bateu! Gol! Meu pai já me falou desse lance. Fala que foi mau golaço, se eu não me engano ele estava no jogo. Eu vejo direto o vídeo dessa comemoração dele que ele meteu nesse jogo. Como é que é? Assim. Mas tenta botar velocidade com o Felipe. Que drible! Que drible! Caneta. Caneta. Vamos ali pelo meio. Pikachu tentou o drible, que lance do Pikachu! Foi pro chão, é pênalti! Saudades do Pikachu. Foi o 4x4 do Flamengo e do Vasco, não foi? O caneta que ele deu no flamenguista. Vale mais porque é no rival, tio. Ai, caraca! Vasco e Santos buscam estrear com o pé direito, buscam estrear em grande estilo, mas para isso o Peixe vai até São Januário para encarar o Gigante da Colina. O encontro mais esperado da abertura do Brasileirão, ao que tudo indica, não vai acontecer. Vasco e Santos se enfrentam neste domingo em São Januário, a partir das 6h30 da noite, em um duelo que colocaria frente a frente Neymar e Felipe Coutinho. A lesão do camisa 10 do Peixe, no entanto, adiou esse reencontro. A gente sabe que da diferença que ele faz no jogo, né? Independente da lesão que ele teve ou não, a gente sabe da grandeza do Neymar. Eu prefiro não marcar. Prefiro não marcar porque Neymar é o Neymar, mas é o que eu falo. Jogo em casa, jogo em São Januário. Independente dele ou não, a gente tem que entrar e dar o nosso melhor, porque brasileiro a gente não pode perder ponto e nem pensar em perder ponto dentro de casa. Tanto o Vasco quanto o Santos chegam pressionados para esse início de campeonato. Ambos foram eliminados nas semifinais de seus estaduais. Enquanto o Cruz Maltino caiu para o Flamengo, o Peixe deu adeus após perder para o Corinthians. E os dois tiveram cerca de um mês para a preparação. As duas equipes optaram por realizar jogos-treinos e se saíram bem. Do lado vascaíno, o técnico Fábio Carilli tem ótimas notícias. Pelo menos 4 jogadores que estavam lesionados voltarão a ser relacionados. Entre eles, o astro Felipe Coutinho. Além dele, Léo Jardim, Tietê e Adson estão recuperados e são opções para o treinador. O caso que requer maior atenção é o de Adson, que não atua há mais de 7 meses e pode ter uma minutagem já neste domingo. É um jogo que quanto menos a gente oscilar, quanto menos a gente errar e principalmente não perder jogo em casa, isso faz total diferença. Então, a gente ganhando jogos em casa e fora de casa buscando um empate ou a vitória, pensando nesse cenário e nunca perder, faz com que a gente se mantenha lá em cima da tabela. Do lado santista, a ausência de Neymar é a grande notícia. Ele ainda não está 100% recuperado de uma lesão na coxa e, caso fique fora, completará um mês sem atuar com a camisa do Santos. Tassiano deve ser o seu substituto. Uma dúvida de Pedro Caixinha está pelos lados do campo. O argentino Rollheiser corre por fora por uma vaga no lugar de Guilherme. Empezar de la mejor manera, ir a buscar los 3 puntos lá
Y bueno, como te falei, para empezar bien brasileiro tem que ganhar a primeira fecha. Apesar de o reencontro entre Coutinho e Neymar não acontecer, Carille vai reencontrar o Peixe, seu ex-clube, logo na abertura do Brasileirão. Vasco com dificuldades no ataque, Santos com dificuldades na defesa. Para isso eu quero palpites de... Aqui na tela tem Thiago Carvalho e Léo. Léo, começa com você. Palpite para essa partida. Tanto o Caixinha quanto o Carille receberam os reforços ao longo do começo do ano, então era natural que os times não tivessem ajustados no estadual. A expectativa é outra para o brasileiro, para mim, empate entre Vasco e Santos. Ficou no muro, Léo, hein, Thiago? Você? Olha, sem o Neymar, eu acho que o Santos cai muito. Eu acho que, tecnicamente, o Neymar faz que o Santos esteja, de fato, em outro patamar. Eu acho que em São Januário, lotado, estreia de campeonato, todos os ingressos esgotados, eu acho que o Vasco leva uma leve vantagem. Eu vou de 1-0 Vasco. Olha, então tá bom. Pelo Vasco, Carille deve contar com Tietê e Coutinho, recuperados de lesão. Para o jogo diante do Santos, a dupla de zaga deve ser composta por Maurício Lemos e João Vitor. A expectativa fica também pela volta de Adson, que não atua desde agosto do ano passado. Fala, Breno Monsef. Vamos lá, para domingo, ingressos esgotados. 6h30 no estádio Vasco da Gama, em São Januário, Vasco e Santos. A estreia do Vasco no Brasileirão. A atividade de hoje foi pela manhã no CT Moacir Barbosa, ainda não dá para cravar o time, né? O famoso treino de apronto, como os antigos gostam aí de falar. Bom, pelo trabalho dessas semanas, sem jogos, podemos projetar o seguinte: Maurício Lemos, o zagueiro, enfim, deve jogar. Maurício Lemos não deve começar de início, a princípio, o jogo de domingo, mas ele deve entrar durante o jogo ganhando minutos. A médio prazo, ele vai brigar por posição para ser titular junto com o João Vitor. Né? A zaga ideal do Vasco é João Vitor e Maurício Lemos. A gente sabe que o Maurício Lemos, ano passado, pelo Galo, não teve tanta sequência, não teve tanto tempo de jogo. A comissão técnica do Cuca não tinha interesse no jogador também quando ele estava apto, então ele pouco jogou. Então tá demorando um pouco na parte física, o que é normal, o Vasco já esperava por isso, tá? Sobre o meio pro ataque. Eu tenho falado sobre um quarteto de ataque, né? Vamos botar médio ofensivo, um quarteto médio ofensivo, com o português Nuno Moreira, o Benjamin Garré, o argentino, além de Rayan e Verratti. Então, assim, é um meio de campo ofensivo e que dá muitas aberturas para essa equipe do Vasco do meio para frente. Isso contando que Coutinho e Payet fiquem juntos no banco de reservas. Então teremos esse meio ataque projetado, né, obviamente por mim, Nuno Moreira, Garré, Rayan e Verratti. Então seria aí um meio, o médio ataque ofensivo da equipe do Carille. E aí, assumindo que vai ser uma dupla de volantes, essa é a grande incógnita, né? Quem vai ser titular nessa dupla de volantes da equipe do Vasco? Tem Hugo Moura, tem Paulinho, tem Jair, tem Tietê, até o Souza foi usado em jogo treino como titular. Então essa é a grande incógnita desse time aí do Vasco, né? Se o Hugo Moura vai ser titular de fato, acredito que sim. E aí quem vai fazer essa dupla com ele? Né? Se vai ser um pouco mais fechado ou se ele vai abrir mais a equipe nesse meio de campo. Lembrando também que no ataque o Adson é opção, mas começando no banco de reservas, se recuperando de lesão. Então, assim, a tendência de um Vasco mais propositivo, que queira propor o jogo, mas buscando, é claro, né, manter a segurança no setor de defesa. Não pode também se abrir totalmente, porque a gente já viu outras equipes fazendo isso, né? São essas aí as projeções que a gente pode fazer do time do Vasco para domingo, com ingressos esgotados, Vasco e Santos em São Januário. Zé V. Pois é, cara, valeu, Breno Monsef. Eu não consigo imaginar o Vasco propositivo com o Carille, cara. Mas também não dá pra ser reativo porque o Vasco não tem peças pra contra-ataque. O Vasco não tem atacantes de velocidade rápidos. O Adson agora tá no banco, né? Mas não tem condição de jogar 90 minutos. Então não tem como você montar o Vasco. Na hora que o Carille recebe o elenco, ele entende que o Vasco precisa ser um time forte no meio campo, porque os jogadores mais talentosos são os meias, e precisa ter a posse de bola para que os jogadores, os extremos, consigam criar. Porque os jogadores que o Vasco tem à disposição não são jogadores com as características de contra-ataque. Tirando o Rayan, todos os demais jogadores citados pelo Breno são jogadores lentos. Cadencia um jogo, né? O Luiz Guilherme tá dizendo aqui, olha, Tietê, Paulinho, Paula e esse quarteto ia ser bem ofensivo.
Peraí, você colocou o Tietê e o Paulinho aqui. Qual não, o restante do quarteto de ataque. Garré, Nuno, Ryan, Verrete. Será que o Nuno começa, não, né? O Nuno é titular hoje, não tem. Cara, eu não achei. Tem como não ser titular. O recorte é pequeno, mas ele foi muito bem. Então, mas é um jogador que precisa da bola no pé. Ele se entendeu muito bem com o Lucas Piton. Todos esses jogadores são jogadores que precisam da bola no pé pra criar, pra construir. Então não tem como o Vasco não ser propositivo se os jogadores contratados são jogadores propositivos. Ele melhorou o jogo do Piton e do Coutinho. Vai puxar, você viu o Vasco jogando contra o Flamengo? Sim. Você vai puxar contra-ataque com o Verrete, ele não vai conseguir, cara, da característica dele. Aí, o Verrete é ruim. Não, você tá usando o cara do jeito errado, pô. Ele é centroavante. Ele é centroavante, né? Ele precisa receber, principalmente, bolas pelo alto. É a principal característica dele. Agora, você vai puxar um contra-ataque com o Ryan, pode funcionar. Aconteceu no jogo. O Ryan parou no Rossi, conseguiu puxar um contra-ataque. Mas só tem ele, então não tem como você jogar com o traseiro lá atrás e puxar contra-ataque, porque teu contra-ataque vai ser um carro 1.0 subindo a ladeira. Não tem como. Bela analogia. Eu falei aqui antes, né, que o Verrete não tem sombra no Vasco, né? O Sandro tá dizendo o seguinte, o Paê fica plantado em campo, é só o Verrete ficar parado embaixo da sombra dele. Só que o Verrete é mais alto. Agora o Rodrigo Pezão, dentro desse tema, tá dizendo o seguinte, Vitoca, só porque o Ryan é novo, ele não pode ser o reserva do Verrete? Ele é bom e novo, já diria o meme que tá rolando aí, né? Então, cara, eu acho que o problema do Ryan é que provavelmente ele vai embora, né? O Ryan provavelmente será vendido nessa janela. Então não dá pra você contar a temporada toda com um cara que vai ficar... E o Carille tinha dado uma declaração que, foi perguntado sobre isso, se o Ryan podia revezar aí com o Verrete. Ele falou, assim, eu vi um jogo antes de eu chegar aqui, que eu acho que foi contra o Bahia e tal, que ele jogou como centroavante. Na vaga do Verrete, foi um dos melhores jogos do Vasco ano passado. Mas eu não acho que ele, né, que deva jogar nessa posição, acho que ele rende melhor aberto ali, pela direita, enfim. Vamos ver o que vai acontecer pra, agora, a lamentar a ausência dele. Neymar. Pois é. Seria espetacular, Neymar em São Januário. Paê versus Neymar seria o jogo do Léo Dias, né? Léo Dias ia até se credenciar pra cobrir o jogo. A notícia agora é quando o Neymar joga, não é mais quando ele tá ausente, né? Olha aqui o Rafael Araújo, o que o Lucas Freitas fez pra justificar a saída dele do time? É uma questão de nome, claramente, né? João Vitor e Maurício Lemos vão ser os titulares. O Carille falou que o Maurício seria o titular dele.